Olá, meus amigos, vamos continuar esse nosso mini curso aí, um fantástico curso sobre a Lei 10.098 de 94, onde nós estamos o quê? Explicando o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul. E agora chegou a hora da gente falar das licenças. Todas as licenças, vamos lá, antes da gente falar das licenças, você tem que saber que a licença faz parte do quê? Dos direitos e vantagens que o servidor público tem direito, né? Está consagrado aqui no capítulo 6º, né, das licenças, e o servidor público, nós temos aqui 12 licenças concedidas para o seu gozo, né? E aí vamos falar uma a uma para vocês aí. Primeiro, licença para tratamento de saúde. Está impossibilitado, está doente, qual que é o nome da licença? Licença de tratamento de saúde. Só lembrando a vocês que nós iremos estudar cada licença dessa, porque cada sessão nós iremos aí comentar uma a vocês, né? Vamos lá, segunda licença é por acidente em serviço, ou seja, está no seu labor, está trabalhando, sofreu algum tipo de acidente que impossibilite ao serviço, ele vai cair na licença por acidente em serviço. A terceira, por motivo de doença em pessoa da família, né? Ou seja, o estatuto traz a previsão, isso não é exclusivo aqui do Rio Grande do Sul, mas todos os estatutos que até hoje eu tive a oportunidade de estudar e ministrar aulas, tem esse dispositivo. Um membro da família, da qual não tem ninguém para cuidar desse membro da família, então é permitido que você aí solicite o uso dessa licença para cuidar, né, por motivo de doença em pessoa da família. Quarta licença, claro, licença gestante, adotante e paternidade para os papais, né? Muito interessante, inclusive paternidade teve uma alteração recente em 2018, que passou para 30 dias, né? Glória a Deus, né? 5, licença para prestação de serviço militar, isso aqui exclusivo para o sexo masculino, né? Porque o sexo masculino, nós homens, né, nós estamos obrigados, nós temos obrigações com o nosso país, né? Então, se você for convocado para o serviço militar, né, você vai dar uma pausa no seu cargo público e você entrará de licença para prestação de serviço militar. A sexta licença é para tratar de interesses particulares. Eu, inclusive, já utilizei essa licença lá no começo do LAC, né? Ou seja, você dá um tempo na administração pública, é uma licença de 2 anos, sem remuneração, que você solicita para resolver algum problema pessoal. Tá? Logo, você retorna. Também a gente vai estudar todos os detalhes dessa licença. A próxima licença é licença para acompanhar o cônjuge, né? Professor, para acompanhar o cônjuge, ou seja, você é casado com um delegado de polícia, por exemplo, está na cidade lá, vamos para uma cidade maravilhosa lá, que é a cidade de Gramado, né? Uma das cidades mais famosas do nosso querido Rio Grande do Sul, está lá, é delegado dessa cidade, aí ele é removido para uma outra cidade. E a esposa do delegado é professora da rede estadual. O que acontece? A professora terá o direito de acompanhar, né? Ele vai ter a transferência, né? Tem muitos detalhes, eu coloquei um exemplo aí bastante tranquilo, mas a gente tem outras possibilidades para acompanhar cônjuge, né? Inclusive do Estado, do município, da União e assim por diante, né? Para o desempenho de mandato classista, né? Professor, o que é o desempenho para o mandato classista, né? Vai ser representante de classe, ou seja, é o representante da categoria junto à sua associação, junto ao seu sindicato. Então é permitido, né, um certo número, uma quantidade de servidores aí que venha representar a sua classe, né? 9, né, a licença prêmio por assiduidade. Num período de 5 anos, se você andou certinho, não teve nenhuma falta, o que vai acontecer com você? Você tem o direito, a cada 5 anos, de 3 meses de licença prêmio, você fica em casa recebendo aí, sem prejuízo em nada do seu tempo de serviço. 10, para concorrer ao mandato público eletivo, para concorrer, ou seja, essa 10 aqui é para a atividade política, né, que se inicia lá do momento da convenção partidária, registro da candidatura, aí é aquele período que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a campanha até as eleições. Então, essa aí é a licença para concorrer a mandato público eletivo, para concorrer, ou seja, atividade política, né? 11,
para o exercício de mandato eletivo. Aqui, o que aconteceu? O cara ele concorreu, ele ganhou a eleição, virou deputado federal, senador. Tá? O que vai acontecer? Ele terá uma licença aí para o exercício desse mandato eletivo aí, claro, com certeza, né? E última, licença especial para fim de aposentadoria, aquele finalzinho lá da carreira lá dele que ele está solicitando uma aposentadoria. Bacana? Então nós iremos estudar uma a uma dessas licenças, ok? Então vem comigo, né? Vamos lá. Disposições gerais sobre a licença. Primeiro, parágrafo primeiro. O servidor não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses. Então, o legislador sabiamente colocou um teto. Atenção, gravem esse número. Já disse para vocês o seguinte, que banca examinadora adora números, adora exceção, adora palavras excêntricas e adora também aí novidade nas leis. Então, você tem que saber, ok? Então, regra geral, não pode permanecer mais de 24 meses, ok? Aí, o próprio parágrafo 1º trouxe 3 exceções, salvo alguns tipos de licença, claro, né? Vamos lá, salvo os casos dos incisos 7, que é acompanhar o cônjuge, né? Por exemplo, o cara é professor, o marido aí, ele foi transferido aí para o município, né? Ou para o estado, ou foi para algum outro lugar, então vai acompanhar o marido, né? E aí o prazo é permitido, não vamos estudar todos esses prazos aqui, tem alguns casos que superam aí a 2 anos, né? 8, desempenho de mandato classista, né? Então, aí, às vezes, o presidente do sindicato aí tem um mandato de 3 anos, por exemplo, pode ser reconduzido, né? Então, o mandato dele, de um presidente do sindicato, presidente da associação, por exemplo, pode ultrapassar 24 meses, a legislação permite, né? 9, né? 11, mandato eletivo, claro, né? Ele se elegeu deputado, nós sabemos aí, o vereador, dependendo do caso, governador, senador, a legislatura, todas elas, o mandato é acima de 24 meses, né? Bacana? Então, isso aqui são os casos aqui, o que o legislador colocou um limite, né? Regra geral, 24 meses. O que pode superar esses 24 meses? Apenas 3 casos, né? Acompanhar cônjuge, desempenho de mandato classista e mandato eletivo. Parágrafo 2º, né? Qual que é o trabalho do parágrafo 2º? O trabalho do parágrafo 2º é falar o seguinte, professor, dentro das carreiras, dentro da máquina pública, nós temos 2 tipos de servidores. Nós temos aqueles servidores de provimento de cargo efetivo, né? Aquele cara que fez concurso, bacana, ok. E nós temos aqueles que vêm ocupar, né, cargo em comissão, podendo ser efetivo ou não efetivo. Nós sabemos disso, né? Então é o seguinte, ele pode ser aqui, ó, servidor efetivo, né? Ele pode ser servidor efetivo ou pode ser servidor não efetivo, né? A gente estudou isso lá no comecinho, né? Ok, né? Tá aqui, né? E aí, professor, o que acontece o cargo em comissão? Ele está ocupando um cargo de liderança, de confiança, né? Então ele fica aqui restrito a alguns tipos, né, de licença. Por exemplo, aquele não vai poder solicitar uma licença para trato de interesses particulares, né? Mandato eletivo, atividade política, não pode isso, entendeu? Então o legislador traz isso aqui. Ao servidor, tanto efetivo ou não efetivo, nomeado em comissão, somente será concedida a licença para tratamento à saúde. Ó. Então, primeira licença que é permitida, ó, licença a tratamento de saúde. O cara vai fazer uma operação, por exemplo, vai ficar aí 40 dias em casa de repouso necessário, justo, então, claro que é permitido, né? Desde que haja sido submetida a inspeção médica, ok, né? É para o ingresso e o julgamento e apto, bacana. Claro, toda licença saúde, a gente vai falar de licença saúde, que é a licença mais extensa que nós temos, tem que ter o tal da submissão, é submetido à inspeção médica, né? E o nosso caso do inciso 2, que é o quê? Acidente de serviço. Sofreu um acidente de serviço, então é autorizado. 3, motivo de doença e família, né? Tem um familiar lá que está precisando do amparo, pode, sim, né? Gestante, com certeza, né? Aí entra gestante, adotante e paternidade, né? Licença prêmio por assiduidade, também é permitido, e a licença especial para aposentadoria. Então, você tem que saber o seguinte, que para quem está em exercício em cargo em comissão, nós temos 12 licenças, somente ele poderá usufruir, terá direito a usufruir, gozar apenas 6 licenças. Bacana? Fechado aí? Ótimo, né? Então, o parágrafo 2º é o parágrafo destinado a quem? Aos servidores públicos em cargo em comissão. Artigo 129, vem comigo.
Tem muitas dessas licenças, tá? Muitas dessas licenças que temos terá que passar o quê? Por inspeção médica. E o artigo 129 vem tratar disso. A inspeção será feita por médicos do órgão competente nas hipóteses de licença para tratamento de saúde. Olha aí, onde cabe inspeção médica? 1. Tratamento de saúde, óbvio, né? 2. Por motivo de doença de pessoa em família, olha aí, ó, tá? A gestante, 3, né? Então, olha aí, são os 3 casos aí que precisam aí de passar por inspeção médica. Mas a principal é tratamento de saúde, né? É por uma junta oficial, ou seja, reconhecida pelo Estado, constituídos de 3 médicos nos demais casos, né? Então, aí para vocês, né? A inspeção será feita por médicos do órgão competente, nas hipóteses de licença tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa em família e a gestante. E junta oficial, constituída por 3 médicos nos demais casos. Então, está aí para vocês. Então, tem o médico competente do órgão, né? E aí, se tiver alguns casos especiais, será feita por uma junta médica. Bacana? Então, isso aqui. Então, ele tem que passar por quê? Pela inspeção dos médicos do órgão competente, né? Ótimo. Então, essas aqui são as disposições gerais da licença. E agora, professor? Agora, no nosso roteiro, nós iremos conversar licença por licença, né? Vamos aqui aos dispositivos mais longos na legislação, que é a licença para tratamento de saúde, né? Aí eu vou contar para vocês uma experiência, né? No setor público, tá? Isso aqui é um calcanhar de Aquiles, né? Em todos os estados da federação, todos, aí no Rio Grande do Sul, no Pará, no Mato Grosso, Goiás, DF, todos os estados da federação, sempre tem um índice de servidores em licença médica superior, mas muito superior aos índices praticados pelo regime próprio, pelo regime geral de previdência social, ou seja, pelo INSS, né? Então, o que acontece? Há uma legislação maior para tentar aí conter alguns equívocos, né? Mas mesmo assim a galera consegue dar o seu pulinho aqui, né? Vamos lá, artigo 130, vem comigo aqui. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde. Ok. Essa licença pode ser a pedido, 99% dos casos, ou ex officio, né? O próprio gerente verifica que a pessoa não tem condições e pode encaminhar ele para a perícia para verificar a inspeção médica, né? Precedida de inspeção médica realizada pelo órgão de perícia oficial do Estado, sediada na capital ou no interior. Muito importante, tá? Nós temos quantos tipos de macete para vocês? Nós temos quantos tipos de licença? Nós temos 12 tipos de licença, né? Então você tem que colocar no caderninho bonitinho 1, 2, 3, né? E fazendo uns quadrinhos. Por exemplo, a licença para tratamento de saúde, ela é sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Ou seja, é com remuneração, sem prejuízo, né? É complicado, então é com remuneração, ela é remunerada. É muito importante você pontuar de todas as licenças, quais é com remuneração ou quais são sem remuneração. Isso aqui, claro, né? A pessoa não está trabalhando, teoricamente, por quê? Porque está doente, está em tratamento da saúde, então não pode ser penalizada. Esse é o conceito básico, né? Parágrafo 1º, agora a gente vai falar muitas coisas aí, né? Sempre que necessário, a inspeção médica poderá ser realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar aonde se encontra internado, né? Então, olha aí. Então, normalmente, regra geral, fala aqui no artigo 130, que na regra geral, para a perícia e inspeção médica é feita pelo próprio órgão, né? Sediada na capital ou no interior. Ok. Só que o parágrafo 1º diz, né? Sempre que necessário. Ou sempre que necessário, né? Então, se ele está lá hospitalizado, está numa UTI, por exemplo, está lá, né? Não pode ir até a inspeção aqui do Estado. A inspeção médica poderá ser realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar aonde se encontrar, ou seja, tanto no hospital quanto na sua residência aí, a perícia médica ela vai se deslocar, né? Eu quero ver, né? Isso aqui não é tão fácil não fazer na prática, né? Aí o seguinte,
Ainda no parágrafo 2º, sobre a perícia médica, sobre o local da perícia médica, ele traz uma excepcionalidade. Então vamos lá, só recordando para vocês para fazer um mapa mental. Regra geral, você tem que ir no órgão, na capital ou no interior, onde está constituída junto a perícia aí, oficial do Estado. Bacana. Se necessário, na residência ou no hospital. Agora, excepcionalmente, será admitido atestado médico particular. Então, o médico particular ele vai dar o atestado, né? Quando ficar comprovada a impossibilidade absoluta de realização de exame por órgão oficial da localidade, né? Então, tá aí para vocês. Vamos supor que está no município distante aí da perícia mais próxima, né? Não há possibilidade aí do servidor se deslocar até a próxima perícia e nem a administração pública tem condições de encaminhar um médico para fazer a perícia. Então, neste caso, é admitido um atestado médico particular. Bacana. Tá? Então, neste caso, excepcional. Excepcional eu coloquei até grifado, né? É exceção, né? Examinador adora exceção. Nesse sentido, vem comigo aqui, né? Vamos aqui. O parágrafo 3º. O atestado referido no parágrafo anterior, aquele excepcional, que é expedido por médico particular, somente surtirá efeito após devidamente examinado e validado pelo órgão de perícia médica competente. Ou seja, né, na prova, perguntou, é admitido, né, é possível a admissão de atestado médico particular? Positivo, é, com força do artigo 130, parágrafo 2º. Só que esse atestado médico particular necessita de quê? De validação do órgão do médico da perícia competente. Ponto final, né? Aí tá aí para vocês, né? Ok, vamos lá. Parágrafo 4º, né? Vem comigo, né? Parágrafo 4º. Então é o seguinte, o parágrafo 4º traz a ideia de que a perícia ela é obrigatória. Olha só, obrigatório. Então, o servidor não poderá recusar-se à inspeção médica, sob pena de ser assustado o pagamento de sua remuneração, até que seja cumprida essa formalidade. Então, ele é obrigado a passar pela perícia médica, né? Parágrafo 5º. No caso de laudo registrar pareceres contrários à concessão da licença, as faltas ao serviço ocorrerão sob a responsabilidade exclusiva do servidor, né? Ou seja, a sua moléstia ali não foi confirmada. Então, se não foi confirmada, as faltas correrão exclusivamente por conta do servidor, né? Parágrafo 6º. O resultado da inspeção será comunicado imediatamente ao servidor, logo após a sua realização. Então, na hora, ele já recebe se foi aprovado ou não o seu pedido de licença, né? Salvo se houver necessidade de exames complementares, quando então ficará à disposição do órgão de perícia médica. Então, aí, aqui o parágrafo 6º diz do momento que você tem que saber do resultado da perícia. Então, é logo após a inspeção, mas sem enrolação. Há um caso, não será logo após, se necessitar de exames complementares. Bacana? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Artigo 131, né? Artigo 131. Artigo 131 diz o seguinte, né? Ele fala do momento que acaba a perícia médica, acaba o seu prazo de licença médica. O que você tem que fazer? Findo o período de licença, o servidor deverá reassumir imediatamente o exercício do cargo, sob a pena de ser considerado faltoso, salvo prorrogação ou determinação constante do laudo. Então, está aí para vocês. Então, o 131 fala do momento que você deve reassumir. No final, o término da sua licença, tem que reassumir imediatamente. Bacana, né? Parágrafo único. A infringência ao disposto neste artigo, ou seja, a desobediência a desobediência de não reassumir imediatamente, o que vai implicar? Implicará perda da remuneração do servidor, né, sujeitando o servidor à demissão, se a ausência exceder 30 dias, observado o disposto no artigo 126, com abandono de cargo. Claro, né? Então o cara está de licença, terminou a licença, o cara não se atentou que terminou a licença e ficou 50 dias em casa. E aí? Primeiro ele vai levar falta durante 50 dias. E como você ficou 50 dias aí ininterruptos, diretão em casa, ou seja, mais de 30 dias, o que vai acontecer? Você vai cair lá no artigo 26.
no artigo 26, inclusive o artigo 26, a gente vai falar muito aqui nessa aula de licença. O artigo 26 é aquele artigo que fala do abandono de emprego. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, do nosso querido Rio Grande do Sul, consagrado pela Lei Complementar 10.098 de 94. Eu, professor Luiz Antônio, professor de Estatuto aqui da LA Concursos, também coordenador pedagógico da LA Concursos, convido vocês para adquirirem, para se matricularem na nossa super isolada da Lei 10.098, né? Eu, professor Luiz Antônio, a gente está estudando aqui os 289 artigos da Lei 10.098. O nosso curso é todo ele organizado por títulos, são 8 títulos, e a gente passa por todos os artigos, né? Só tem um capítulozinho pequeno que é da Previdência Social, que eu não sou professor de previdenciário, que a gente dá uma explicação aí, a gente dá uma explicação um pouco genérica para vocês, mas no restante, 99% do estatuto, a gente está trabalhando para vocês aqui, artigo a artigo, nessa nossa playlist do Rio Grande do Sul. Bacana, meus amigos? Então, convido vocês. Professor, quanto custa? Apenas R$60, 60 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo? Menos que R$1 por dia, aliás, né? R$1 por dia, você pode ter certeza aí que R$1 por dia você vai conseguir aí ficar muito competitivo em relação a isso. Professor, eu quero me matricular, então nós temos um link aqui embaixo, você pode clicar nesse link e você vai ser direcionado para fazer sua matrícula no site. Ah, professor, tenho dúvidas, tem um link aqui do nosso WhatsApp, você clica aqui, você vai direto no nosso WhatsApp da empresa aqui da LA Concurso. Bacana, meus amigos, espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique like.